vigor o novo modelo de residência para cidadãos brasileiros e de outros países membros da comunidade dos países de língua portuguesa em Portugal. A nova lei permite que imigrantes morem por até 1 ano em Portugal a partir da emissão de um certificado digital que custa 15 euros. Quem vai explicar para a gente sobre essa nova possibilidade é Manuel Furriela, especialista em Direito Internacional. Muito bem-vindo, um bom dia, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, qual é o objetivo aí dessa nova lei de residência em Portugal? E quando ela entrou em vigor, ou vai passar a entrar em vigor agora, quem pode se beneficiar desse novo modelo de residência? Bom, primeiro há um pouco ainda de dúvidas sobre a extensão da medida. O que a gente já tem certeza, e é sobre isso que eu vou falar aqui especificamente a vocês. Primeiro, você tem cerca de 300 mil estrangeiros em Portugal aguardando autorização de residência. O que isso significa? Autorização para permanência em definitivo, para se tornarem residentes, para que possam viver regularmente em Portugal. Isso dá diversos direitos, né, direitos de cidadão, e também permite com que saiam e entrem de voltem a Portugal, né, porque muitos estrangeiros que estão lá aguardando a análise de residência não podem sequer sair do território enquanto não tem isso em definitivo, porque correm o risco de não poderem voltar. Então, são mais ou menos 300 mil pessoas. Então, essa nova portaria, essa nova norma, ela pretende o quê? Ajudar na regularização de cerca de metade desse contingente, que são 150 mil pessoas, que são aquelas da comunidade dos países de língua portuguesa, o que inclui brasileiros, que inclusive representam o maior contingente, né? Então, são cerca de 75 mil brasileiros aguardando em Portugal essa análise do seu pedido de residência. Então, o objetivo é, com certeza, atingir quem já está lá, e não aqueles que pretendem residir em Portugal e não estão em território português. Então, diretamente aí, se brasileiros tiverem esse interesse, tem que pedir visto de residência, autorização de residência a partir do Brasil, ou buscar os vistos legais aí de trabalho, por exemplo, e a partir de então, estando em Portugal, pedir a residência. Então, o objetivo é atingir esses estrangeiros que estão lá. Por que fizeram essa norma, e essa norma abrangendo 2021 e 2022? Porque há um contingente parado para análise. Então, há uma sobrecarga dos serviços portugueses de análise de documentação de imigrantes. Então, a medida visa tirar essa sobrecarga nesse momento, até que Portugal reformule as suas políticas de imigração. Então, essas são as certezas que temos, não é? Que é para atingir aqueles que são de países de língua portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, etc., que já estão em território português e que já pediram, né, fizeram o pedido prévio de residência. Então, eles terão direito a permanecer em território português por no mínimo 1 ano. Isso talvez seja objeto aí de uma renovação, né, para trazer mais estabilidade a essas pessoas e desonerar os serviços da análise prévia de pedido de residência, ou seja, não é, de pedido daqueles que pretendem viver em definitivo em Portugal. A pergunta é de Jorge Serrão. Doutor Manuel, pelo que você analisa aí da situação econômica e política em Portugal, há condição para receber novos imigrantes no curto prazo, ou a solução deles agora é resolver essa situação primeiro para só depois poder ter condição de assumir novos imigrantes? Qual é a realidade atual hoje de Portugal para quem deseja ir para lá? Bom, Portugal ele passou por, assim como a Europa inteira, o mundo inteiro, né, pela crise do euro, ali por volta de 2008, 2009, 2010, né? Então ele foi muito prejudicado economicamente. E várias foram as medidas para favorecer a economia portuguesa, né? Dentre elas, uma que está acabando agora, que era aquela de concessão do Golden Visa, ou seja, né, o direito de permanência para estrangeiros que investissem em Portugal. O Brasil tem destaque nesse contingente, ficando em segundo lugar logo após os chineses, para atrair investimento.
né, investimento em criação de empresas em Portugal, com o benefício de concessão do Golden Visa, do visto de permanência. Brasileiros também fizeram isso. Então, uma grande parte do contingente foi adquirir imóveis em Portugal. Isso ajudou muito a economia portuguesa. A gente estima em 7 bilhões de euros que ingressaram só com esse processo, um valor grande para qualquer país, principalmente para um país pequeno como Portugal. Então, o processo de recuperação econômica, ele veio acontecendo e agora é uma realidade. Então, Portugal está em um bom momento econômico, inflação baixa, desemprego baixo, é um país, mesmo sendo um país de economia pequena, é um país de primeiro mundo, é um país desenvolvido. E agora Portugal entrou numa outra situação, né? O que fazer com todos aqueles que buscaram os benefícios de viver num país que está numa situação econômica boa, inclusive brasileiros. Então, agora há um interesse de regularização, porque entra num outro cenário, né? Não só regularizar essas pessoas que buscaram Portugal neste bom momento, como também uma outra realidade que é europeia. Há uma redução da população desses países, porque as famílias têm cada vez menos filhos na Europa. Então, eles têm um problema demográfico. Isso causa falta de mão de obra em vários setores. E isso também prejudica a economia. Alguns países já perceberam isso, principalmente a Alemanha. A Alemanha tem sido muito aberta, né, a trazer estrangeiros por esse motivo. E Portugal, então, está num mix de receber essas pessoas, regularizar e atender a necessidade de mão de obra e a crise demográfica. Então, te respondendo, está num bom momento econômico e essa regularização migratória faz parte disso. Agora, o que nós aguardamos? Um ajuste na legislação migratória de Portugal, que deve vir até o final deste mês, né, trazendo mais clareza a essas alterações recentes e, principalmente, reorganizando o país para ter uma política migratória para atender seus interesses demográficos e de falta de mão de obra. O prazo máximo de permanência permitido para os imigrantes nesse novo modelo de residência em Portugal é de 1 ano, né? Após esse período, esse certificado vai ter que ser renovado? É renovação anual? Ainda não está dito isso, mas provavelmente o que vai acontecer? Vai ter uma renovação, né, automática, desde que não sejam feitas as análises definitivas. Então, o que eles estão procurando? Desburocratizar esses 150 mil para tirar a sobrecarga dos serviços de imigração, que estavam sobrecarregados em analisar tantos pedidos, né? Os serviços portugueses, eles não estavam dando vazão a tantos pedidos, então essa é uma das primeiras medidas para tirar essa sobrecarga e depois, provavelmente, vem aí uma facilitação. Então, grande parte desse contingente, a não ser que seja alguém que já não teria o direito à residência, que provavelmente é uma minoria, a maior parte já deve conseguir a regularização. Então, esse 1 ano, na verdade, é algo mais transitório do que propriamente algo que signifique um aguardo de uma renovação, né? Então, provavelmente, a ideia é tentar resolver a documentação e aí já autorizar que eles permaneçam em definitivo. Por esse motivo é que animou esses 150 mil países ou integrantes, pessoas de países de língua portuguesa, e aí uns 75 mil, porque provavelmente venha depois algo no sentido de já regularizar em definitivo. Serrão? Na sua expectativa, ainda há um movimento grande de brasileiros querendo ir a Portugal, morar lá definitivamente? Sim, e é interessante que houve uma alteração de perfil, né? Nós tínhamos tradicionalmente a imigração para Portugal, nas últimas décadas, eram de brasileiros que não tinham uma formação superior. Então, mão de obra que é o que o país carece. Então, para pessoas que trabalham com serviços assim, que são relacionados à mão de obra de menor qualificação. Então, era esse tipo de brasileiro que buscava lá. Nos últimos anos, e até mesmo com esse Golden Visa, brasileiros de maior poder aquisitivo se interessaram em mudar para Portugal, buscando qualidade de vida, segurança e proximidades, né? Tem o mesmo idioma e é um país, inclusive, climaticamente falando, em termos europeus, que não é tão frio. Então, há uma série de vantagens para essa classe social. Então, a maior parte dos estrangeiros são aqueles brasileiros que buscavam viver em Miami, por exemplo, e que encontraram em Portugal uma alternativa. Então, é um público de maior poder aquisitivo, né? Inclusive pela facilidade que tem de transporte
em poucas horas se chega de Lisboa a uma grande capital brasileira, por exemplo, né? Então há uma série de vantagens vistas por esse grupo social. Então ainda há um fluxo interessado em ir para lá, mas é desse perfil social, de um perfil social de maior poder aquisitivo, né, que busca mais qualidade de vida propriamente do que outro tipo de vantagem, como trabalhar por lá. Então você tem essa situação. E o outro é um público que é um fenômeno mundial, né? São aquelas pessoas que conseguem exercer a sua profissão no país de origem, aqui no caso do Brasil, mesmo vivendo no exterior. Então você já tem um contingente de pessoas que não precisam morar no Brasil para exercer suas atividades profissionais aqui. Podem morar, por exemplo, em Portugal. Então há uma atratividade, só mudou o perfil de brasileiros indo para lá. Em relação ainda ao certificado, o que é preciso apresentar para obter esse certificado? É necessário algum comprovante de renda ou de trabalho para obter o certificado? Bom, esse em específico da autorização recente envolve esses 150 mil que estão lá, que são 75 mil brasileiros, que já têm o pedido prévio. Então, tendo o pedido prévio, eles podem automaticamente fazer a solicitação. Agora, outras pessoas que querem, a partir de agora, pedir a residência, têm que caminhar aí pelo fluxo tradicional, o mesmo fluxo que existia antes. Houve uma facilitação, não agora, anterior, que eles podem utilizar, mas não é esse fluxo em específico, melhor dizendo, esse contingente em específico. E o que eu sempre recomendo é que busque aqueles tipos de visto, né, que são relacionados a exercício de atividades profissionais e que beneficiam ou tornam mais fácil depois pedir a residência, para quem, obviamente, quer viver em definitivo lá em Portugal, quer emigrar. Não precisa, obviamente, pedir a residência, porque senão fica sempre sujeito a algo transitório relacionado ao período que está estudando, ao período que está trabalhando, não é? Mas essas outras pessoas, qualquer outra, tem que fazer aí o pedido normal de imigração ou de visto. E quem vai com visto de turista e pretende pedir a conversão é muito mais complicado. Esse a gente nunca recomenda, né? Porque associar residência com turismo é algo visto pelas autoridades como de menor interesse. Então, melhor mesmo é pedir os vistos tradicionais, principalmente de exercício de atividade profissional, e aí então pede a residência. Esse certificado vai possibilitar ou facilitar para quem quer obter essa residência oficial? Sem dúvida que vai, né? Primeiro que já dá uma estabilidade de 1 ano, a pessoa não fica com a incerteza. Ela pode buscar algum tipo de colocação profissional, pode organizar-se para viver lá, e aí quando vier a autoridade chamar para analisar em termos finais, essa residência, ele já amealha mais condições, né? Pode já ter conseguido, por exemplo, um emprego, condições que façam, né, com que o cenário seja considerado realmente de caráter definitivo. Fixe residência, pode constituir família. Então, facilita bastante. Não só traz 1 ano de estabilidade, como facilita as condições para depois pedir em definitivo. Isso, sem dúvida. Esse é o que mais anima quem está nesse processo, nesse aguardo. E esses imigrantes aí precisam ter seguro de saúde para obter o certificado? E após a obtenção do certificado, esse imigrante vai ter acesso à saúde pública do país também ou não? Essa documentação transitória facilita a utilização de serviços públicos à saúde pública, por exemplo, né? Então é uma outra situação. Agora, dependendo do tipo de pedido que foi feito anteriormente, há necessidade de ter a comprovação de dinheiro em conta, que acho que é dos pontos da sua pergunta, né? Para mostrar que há condições para permanência no país, né? Então, isso facilita, mas depende do tipo de pedido que foi feito anteriormente. Para esse novo, não necessariamente. Esse aí facilita, inclusive, nesse sentido. Esses 75 mil brasileiros, mais ou menos, né, que estavam nessa situação, e mais outros 75 mil de outros países de língua portuguesa, tem aí, né, agora uma oportunidade de facilitação, onde várias dessas exigências elas são desconsideradas. E o que acontece se um imigrante ultrapassar esse prazo máximo de permanência permitido nesse novo modelo de residência? Bom, ou ele tem que pedir a renovação, né? Daí ele tem que estar regular.
Se ele não tiver feito o pedido de renovação, ele fica irregular. Se fica irregular, fica sujeito a ser deportado. E essa nova lei aí de residência afeta as regras do visto para brasileiros e para outros imigrantes? Não, continua tendo que pedir. Para turismo não precisa, né? Mas aí como o objetivo é residir, então a gente pressupõe que são os outros vistos que são pedidos. Pode ser o de negócios, né? O Golden Visa para quem já tinha, por exemplo, que era esse visto de investimentos. Então, esses outros tipos de visto, que são ligados ao pedido de residência, o visto de trabalho, etc., continuam sendo necessários. Porque a medida, pelo menos até o que está agora na portaria, só se sai alguma regulamentação complementar, né? Aí, voltando à minha primeira fala, pelo que se tem até o momento, ela envolve quem já está lá e já fez o pedido, e não aqueles que pretendem fazer. Os que pretendem fazer têm que seguir o caminho que já era exigido anteriormente. Bom, uma última perguntinha, não sei se você vai saber responder, mas qual a opinião aí dos portugueses em relação a esses imigrantes que estão obtendo o visto? Bom, mas é importante sim. Primeiro que não é homogênea, né? Vamos falar de uma que é contra, né? Assim, uma grande parte. Como muitos brasileiros acabaram, vamos daqui um pouquinho da gente, né? Nós somos o segundo maior contingente que pede esse Golden Visa. Compraram imóveis lá, investiram em imóveis, né? No mínimo 500 mil euros era exigido, né? Para depois pedir o Golden Visa e viverem por lá, você conseguiu gerar uma inflação na área imobiliária. Então, os imóveis nos maiores centros portugueses, né, Lisboa e Portugal principalmente, e nos melhores bairros, eles ficaram muito mais caros. Então, isso fez com que, para o português que já vivia lá, ele tivesse ou que se mudar de região para uma região menos cara, ou tivesse que pagar mais para os imóveis. Então, esse é um dos eventos que foi gerado. A gente falou aqui da recuperação econômica, isso ajudou, entraram 7 bilhões de euros em Portugal, é muito dinheiro para qualquer país. Imagine aí cerca de 40 bilhões de reais, é muito dinheiro, mas por outro lado, inflacionou, os imóveis ficaram mais caros. Então, para o português foi um incômodo, ele teve que arcar com o preço, ele vive lá, tem que também comprar os imóveis. Então, esse é de crítica, mas em geral, os estrangeiros são bem vistos. Em geral. Então, é uma presença que traz investimento, e num país que você tem um problema demográfico, que mesmo para uma extensão territorial pequena, ele é um país com pouca população, e a população está com risco de começar a diminuir por conta de as famílias terem cada vez menos filhos, oxigena a economia. Então, é inegável que a ida desses estrangeiros oxigena. E imagine só, agora a maior parte dos brasileiros que busca Portugal é de maior poder aquisitivo, então eles levam esses recursos para lá. Isso gira a economia. Então, em termos gerais, os portugueses veem com bons olhos, inclusive brasileiros. Óbvio que você vai encontrar quem tem alguma resistência, né, a virem pessoas de outra cultura, mesmo a nossa que é mais próxima, é uma outra cultura. O Brasil é um país muito grande, o Brasil gerou a sua própria cultura. Então, a gente tem diferenças. Então, para alguns portugueses, gera um pouco de incômodo. Mas, em termos gerais, isso é bem visto, né? É visto como algo que traz vantagens econômicas e ajuda a ocupar o país, ajuda a oxigenar a economia e a própria sociedade. Então, assim, é residual a desvantagem. Mas no ramo imobiliário tem crítica, sim, que eles estão tendo que pagar, em geral, mais caro para eles mesmos viverem no seu país. É um efeito inflacionário quando você tem um aumento de demanda imobiliária, isso em qualquer país. Vem tudo junto, né? Vem as partes boas e as ruins, é normal. Bom, sobre esse novo modelo aí de residência para cidadãos brasileiros e imigrantes em Portugal, a gente conversou com Manuel Furriela, que é especialista em Direito Internacional. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por esclarecer essas dúvidas aqui para a gente. Boa tarde, um bom domingo para você. Um ótimo domingo a todos.